pessoal, eu tô aqui hoje, nossa primeira entrevista do Viagelas, com uma pessoa mais que especial pra mim, que é a minha amiga Natália. Ela vai dar uma entrevista bem legal aqui pra gente hoje, contar um pouquinho das viagens que ela já fez sozinha. Nath, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. E, Nath, eu queria que você contasse aqui pro pessoal sobre a sua primeira viagem sozinha. Como que foi? Pra onde que você foi? Quantos anos você tinha? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, oi pessoal, muito prazer estar aqui no Viagelas. Minha primeira viagem sozinha foi logo que eu fiz 18 anos. Eu fui pra Argentina, pra Buenos Aires, na verdade. Eu fiquei 15 dias em Buenos Aires. Eu tinha um amigo que morava lá, ele estava fazendo uma matéria da faculdade lá, como intercâmbio, e aí ele me falou que era tranquilo ir pra lá de ônibus e tal. E eu fui pra lá de ônibus, porque naquela época era impensável comprar passagem de avião. Fui de ônibus, Fui nossa. de ônibus. Que legal. São 35 horas de viagem. Peguei o ônibus aqui na rodoviária do Tietê e fui até lá, até Buenos Aires direto. O ônibus é muito confortável, eles dão várias refeições e tal, bem gostoso. Legal falar sobre isso. E eu fiz também muitas amizades no ônibus, foi muito bacana. E aí eu fiquei 15 dias em Buenos Aires e fiquei em um hostel nesses 15 dias. Pesquisei na internet, na época era um pouquinho mais difícil, né? Sim. Hoje em dia a gente entra num site e já encontra o hostel mais barato, né? Tem avaliações e tudo mais. Naquela época era meio que na raça, né? Então hoje a coisa tá melhor, mas eu dei muita sorte. Peguei um hostel excelente, fiquei 15 dias em Buenos Aires sozinha, né? Meu amigo tava trabalhando, então eu praticamente fiquei sozinha. Que legal, muito bom. E, Natália, conta um pouquinho pra gente. Você já fez outras viagens sozinhas, né? Que eu sei. Eu queria saber, assim, quais que foram... Se você passou algum apuro durante alguma viagem, se deu tudo certo, como planejado, ou se tem alguma coisa que você teria feito de diferente. Me conta um pouquinho sobre outras viagens. Então, ó, sozinha, eu fiz 2 viagens, né? Que foi essa pra Argentina, que deu tudo super certo. E outra pra Cuba. Fui pra Cuba em julho de 2011. Eu comprei a passagem mais barata de avião que tinha. E quando eu cheguei um dia antes, eu fui rever os detalhes do voo. E aí eu ia passar um dia no México, né? Umas 8, 9 horas no México. E seria um contratempo, né, para algumas pessoas. Sim. Mas eu olhei e falei, então dá pra eu conhecer o México. Vou aproveitar. Também. Exatamente. Então aí já fui lá na cabine de turismo do aeroporto, perguntei, como que eu faço, tal. E aí fui pro centro, conheci o México e até já pesquisei o que eu podia fazer na volta, porque eu também ia ficar mais algumas horas na cidade do México. Eu já pesquisei, consegui conhecer as pirâmides e tal, em 2 dias que eu fiquei lá. Ótimo. Então foi um contratempo excelente. Mas também tem os contratempos que não são tão bons. Nessa viagem eu tentei entrar em contato, como eu sempre tento procurar alguém que mora no local e tal. E aí eu conheci uma pessoa pela internet que morava lá em Havana. E aí ele falou que ia me levar nos lugares que os locais vão, nos locais mais baratos e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem assim. Ele me fez pagar almoço pra ele me fez ir em lugar de turista, que era caro, sabe? E aí, como eu saí dessa situação, né? Nesse caso, eu só consegui sair quando eu conheci 2 outros turistas americanos. E aí fiz amizade com eles e aí eu me senti segura. E aí eu falei pro outro, então não vai mais rolar, tal, tô ocupada, enfim. E aí eu me senti segura. Eu percebi que lá eu não conseguiria dar um chega pra lá nessa primeira pessoa sem outras pessoas. Mas tem outros países que são mais tranquilos, de sair dessas saias justas. Mas acho que o contratempo um pouquinho mais complicado que eu tive foi quando nós viajamos juntas, né? Sim, pra quem não sabe, a gente já foi viajar juntas também, né?
né? Sozinhas. Sim. Então, conta um pouquinho mais. Eu e a Nani fomos em 2010, em janeiro de 2010. Nós fomos pra Argentina e pro Chile. Fomos e voltamos de avião, mas a gente fez esse caminho, esse trecho do meio de ônibus. Então, a gente fez Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago no Chile, Valparaíso e Vinha del Mar. E aí, a viagem toda foi muito bacana, tal. Chegamos em Santiago. Ficamos na casa de uma família. Família essa de uma pessoa que eu tinha conhecido no ônibus, né? Na minha primeira viagem lá para Buenos Aires. A gente se conheceu no ônibus e mantivemos contato. E aí, quando eu fui para Santiago, eu falei, tô indo aí pra sua cidade. E aí, a gente ficou na casa da família dele. No fim, nem ele tava em casa, mas aí a família era super acolhedora. Foi muito gostoso. Mas eles não tinham o costume de beber água mineral, né? Sim. E aí a gente chegou, né, com o costume de beber água o dia inteiro. Onde que a gente pega a água, né? Achando que ia ter um filtro. E não, eles falaram pra gente tomar da torneira, porque eles não tomavam água, né? E aí eu tomei e tal, eu com o estômago mais sensível, no primeiro dia já passei mal, né? Tive uma virose bem complicada. Resisti até o último momento, né? Me lembro disso, gente. A Nani sofreu, resisti até o último momento pra ir pro hospital, mas aí eu fiquei muito desidratada, acabei caindo, cortando a boca, enfim. E aí a mãe da família me levou numa clínica particular, né? Que era o que ela usava, o que ela conhecia. Fui muito bem tratada, tal, só que eu tive uma despesa que eu não tinha planejado, né? A Nani, se tivesse passado mal, não teria tido esse problema, porque ela tinha seguro viagem. Essa né? é a importância de ter o seguro viagem, gente, quando vocês vão viajar, né, Ná? Exatamente, eu aprendi da maneira mais dura. Então, a partir daquele momento, sempre comecei a comprar seguro viagem, mesmo, né, a gente tá mochilando, a gente tá viajando com pouco dinheiro, mas esse dinheiro reservado para nossa saúde é importante. Com certeza. Tá certo. E mais uma pergunta, Ná. Na verdade, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a viagem que você vai fazer, que eu sei que você tá planejando uma viagem agora, né, pra julho desse ano, e também é sozinha. Então, conta um pouquinho pro pessoal como que vai ser, quais são as expectativas. Então, como eu disse pra vocês, só aconteceu de eu viajar sozinha 2 vezes, né? E essa vai ser a terceira. Porque é uma viagem que eu tô esperando fazer há muito tempo e não tem ninguém que esteja disposto, né, financeiramente e de tempo para viajar comigo agora, então eu vou sozinha. Eu vou pra Bolívia e pro Peru. Eu vou pegar um ônibus aqui em São Paulo também, vou até Corumbá, no Mato Grosso. E aí de lá você já atravessa a fronteira a pé mesmo. Gente, que aventura. E aí lá, já na Bolívia, você pega um trem, que é o conhecido como Trem da Morte, mas não é tão ruim hoje em dia. E vai até Santa Cruz, na Bolívia. Eu vou fazer um tour bem grande, vou conhecer o Salar de Uyuni, vou conhecer o Lago Titicaca. E depois vou pro Peru, conhecer Cusco, conhecer o Machu Picchu. E de lá volto de ônibus, então essa é a minha próxima viagem aí. Ótimo, vai ser muito legal, com certeza. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para as mulheres daqui que acompanham Viagelas, o que você aconselharia elas, se é legal realmente fazer uma viagem sozinha, quais as dicas assim que você podia dar para elas assim? Beleza. Então, primeiro, viagem, tá? Não deixem de viajar porque não tem companhia, porque sei lá o quê. Então, não deixem de viajar. Mas, é claro, tem que ter cuidado. Então, tem que ouvir as outras pessoas. Então, por exemplo, agora eu tô indo pra Bolívia, lá tem a questão da altitude. Então, eu já tenho uma amiga que falou que foi e que vai me passar todos os medicamentos que eu preciso levar pra ter na bolsa pra estar segura, né? Que é muito importante. Pesquisar sempre, né? Pesquisar sempre, principalmente com gente que já foi, né? E hoje a gente tem aí muitos fóruns na internet, né? Aplicativo, enfim, tudo, né? Que a gente pode usar. E também aproveitar os momentos, né? Então, por exemplo, na primeira vez que eu fui pra Buenos Aires, eu fiquei num hostel sozinha, acabei conhecendo 4 colombianos, né? Na época eu não entendia muito o que eles falavam, o meu espanhol não era tão bom.
Mas aí eles me levaram em lugares que eu não iria se eu não tivesse aberta, né? Sim. Então a gente foi em estádio de futebol, a gente foi em shopping, enfim, coisas diferentes que eu não teria feito e que foi muito bacana. E assim como quando eu conheci o Nico, né, na viagem de ônibus. Então a gente se conheceu na viagem de ônibus e aí eu fiquei na casa dele, que também foi muito bacana, conheci a família inteira dele, né, conhecemos. E nós conhecemos também uma pessoa lá em Córdoba, um menino que acabou ficando na minha casa, ele e o irmão dele em São Paulo, depois, 2 anos depois. Então, todo mundo acaba se ajudando até, tanta né? coisa que se abre, é um mundo que se abre pra você que a gente tem que se permitir mesmo. Ótimo, legal. Então, mulherada, não pensa 2 vezes. Vamos viajar realmente, né, Nath? Sim, com certeza. Tá certo. Nath, obrigada, viu? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite aqui. Eu tenho certeza que o pessoal adorou conhecer você. E é isso, pessoal. Vamos esperar mais uma próxima aí. E um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.